44. Dois erros. E com o fim de eliminar toda dificuldade, devemos notar que nessa questão há dois pontos em que se comete engano. Porque, como se diz comumente, o apetite ou desejo não está ligado propriamente ao movimento ou à motivação da vontade, mas a uma inclinação natural. Segundo, o que se tem por bem não está ligado à justiça e à virtude, mas ao fato de que todas as criaturas desejam comodidade, conforme o que a sua natureza traz. Sendo, pois, assim que o desejo natural não tem nenhuma importância, para provarmos que não há liberdade no homem, e sim nada mais que a inclinação que tem todas as criaturas insensatas e insensíveis de buscar a perfeição da sua natureza, o que não serve de nada para mostrar a existência de alguma liberdade. Consideremos agora outras coisas. Se a liberdade do homem é tão completamente corrompida e viciada que só pode gerar o mal, ou se há nela alguma parte íntegra da qual procedem bons desejos, os que atribuem à primeira a graça de Deus para podermos exercer eficazmente a vontade, parecem querer dizer com suas palavras que existe na alma uma faculdade que habita a aspirar voluntariamente ao bem, mas que ela é tão imbecil que não pode chegar a uma firme disposição para incentivar o homem a esforçar-se. Não há dúvida de que os escolásticos concordavam com a opinião de Orígenes e de alguns outros antigos, visto que, quando consideravam o homem em sua natureza e nada mais, descreviam-no conforme as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. Ora, dessa maneira eles perverteram toda a discussão empreendida pelo apóstolo Paulo nessa passagem, porque ali Paulo trata da luta cristã, da qual ele fala mais resumidamente quando se dirige aos Gálatas, que os fiéis sentem perpetuamente em si um conflito entre o espírito e a carne. O espírito não recebido da natureza, mas pela regeneração. E ele fala dos regenerados, se vê do fato de que, tendo dito que nele não habita bem algum, acrescenta na exposição que isto se refere à sua carne, e, portanto, nega que seja ele que pratica o mal, afirmando que é o pecado que nele habita que o pratica. Que significa em mim, isto é, na minha carne? Certamente é o mesmo que dissesse: não habita nenhum bem em mim, que venha de mim mesmo, visto que eu não saberia encontrar coisa alguma em minha carne. Daí decorre esta espécie de escusa: não sou eu quem o faz, quem faz o mal, e sim o pecado que habita em mim. De falar assim, só têm direito os fiéis, os crentes que se esforçam do fundo da alma para praticar o bem. Com maior força e razão, a conclusão que se segue demonstra isso claramente. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, diz ele, mas vejo os meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, ou do meu entendimento, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quem teria um tal conflito interior, senão aquele que, tendo sido regenerado pelo Espírito de Deus, sempre traz consigo restos da sua carne? Por isso, Agostinho, tendo tomado erroneamente esta passagem sobre a natureza do homem, retratou-se depois repudiando a sua exposição como falsa e imprópria. De fato, se concedermos que sem a graça de Deus o homem tem a menor motivação do mundo para a busca e a prática do bem, que responderemos ao apóstolo, o qual nega que sequer somos capazes de pensar em qualquer forma de bem? Que responderemos ao Senhor, que por meio de Moisés denuncia que tudo o que o coração humano produz é inteiramente perverso?
Pois, uma vez que os tais mestres são enganados pelo entendimento errado de uma passagem, não temos necessidade de sentir-nos detidos pela fantasia deles. Antes devemos acolher o que disse Cristo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ora, como todos nós somos pecadores por natureza, segue-se que estamos sob o jugo do pecado. E mais ainda, se todos os homens estão presos à servidão do pecado, é necessário que a vontade, que é a principal parte da constituição do seu ser, seja apertada e amarrada com laços firmes. Todavia, o homem só poderá ser bem conhecido em suas diversas partes constitutivas quando lhe tivermos dado os títulos com os quais a Escritura o adorna. Se todo o homem nos é descrito por estas palavras do Senhor, o que é nascido da carne é carne, como é fácil comprovar, fica patente que ele é uma criatura miserável. Porque o pendor da carne dá para a morte, ou literalmente toda a inclinação da carne é morte. Testemunha o apóstolo, visto que é inimizade contra Deus, porquanto ela não se sujeita nem pode se sujeitar-se à lei de Deus. Se a carne é tão perversa que toda a sua inclinação a leva a exercer inimizade contra Deus, se ela não pode consentir com a justiça divina, em suma, ela não pode produzir coisa alguma senão morte. Agora, sendo pressuposto que na natureza humana não há outra coisa que não seja carne, como poderemos tirar dela sequer uma gota do bem? Mas dirá alguém, esse vocábulo só se refere ao homem sensual ou carnal, e não se relaciona com a parte superior da alma. Respondo que se pode refutar facilmente isso citando as palavras de Cristo e do apóstolo. O argumento do Senhor é que importa-vos nascer de novo, ou é necessário que o homem nasça de novo porque é carne, não se trata de novo nascimento segundo o corpo. Ora, não se vai dizer que a alma renasce quando alguma parte dela é corrigida, mas sim quando é totalmente renovada, o que é confirmado pela comparação feita tanto por Cristo como pelo apóstolo Paulo, porque na comparação do espírito com a carne, esta fica sem nada. Assim, por essa mesma razão, o que não é espiritual no homem é carnal. Ora, desse espírito, dessa qualidade espiritual, não temos uma só gota, a não ser pela regeneração. Portanto, tudo o que temos por natureza é carne.